Há um tempo atrás, a NVIDIA Brasil nos mandou seu modelo Founders Edition da sua recém-chegada placa para o ramo intermediário de performance, com design referência diferenciado em relação às mais topo de linha. O target da placa é entregar uma performance satisfatória, com baixo consumo e eficiência energética em 1080p. Mas para sabermos se ela cumpre seu papel, só dissecando a GTX 1060 no nosso review completo. Em uma primeira paginada, já podemos ver que conta com um conector de 6 pinos para a fonte para corresponder aos seus 120 watts de TDP, sendo 75 watts advindos do PCI Express e 75 watts do conector, dando uma folga no projeto. Pela parte de trás, já conseguimos perceber a ausência de backplate, um PCB menor em relação às irmãs maiores e um acabamento estranho para o que sobra do sistema de refrigeração Blauer. Enquanto vamos abrindo, algumas características da GPU. A placa tem uma excelente conectividade, entradas DVI-D, 3 DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0B, suportando tranquilamente até 4K 120 Hz, HDR, 10 e 12 bits servindo facilmente para qualquer tipo de experiência gamer ou até para assistir filmes e streamings futuros. A placa, mesmo sendo uma mid-range, vem com um LED GeForce exclusivo de modelos referência NVIDIA. Infelizmente não segue a tendência RGB, mas convenhamos que referência tem que ter LED verde, né pessoal? Mesmo assim, tem várias animações via software da placa, como respiração, piscar ou simplesmente ficar aceso mesmo. A arquitetura Pascal conta com inúmeras inovações a nível de software. O Ansel, o Simultaneous Multi-Projection, o SLI, esse aí você esquece que não tem na 1060. E o GPU Boost 3.0, que confere altos clocks sem a participação do usuário. Vamos falar sobre o carro-chefe da GPU, o GP106. O chip foi feito pela TSMC em 16 nanômetros FinFET. A área útil do chip é de 200 mm² e dentro disso temos simplesmente 4,4 bilhões de transistores. A placa tem clock base de 1506 MHz e clock boost de 1708 MHz, totalizando 1280 CUDA cores, 80 TMUs, 48 ROPs, 136,6 GTexels por segundo de texel rate e 81,98 gigapixels por segundo de pixel rate. Aí você confere a refrigeração por dentro, em cima das bobinas, o fan blower, o base plate, o vapor chamber. De outro ângulo e mais dissecada, temos os thermal pads para as memórias grudadas no base plate. Aqui você já vê as configurações das Power Phases em 3+1, suficientes para sustentar a energia que perpassa por essa GPU. Aqui você vê os bancos de memória ligados ao chip por uma interface de 32 bits para cada banco de 1 GB, totalizando 192 bits, 6 GB de memória de vídeo, com clock de 8000 MHz e largura de banda de 192 GB por segundo. E por fim, você vê o GP106 com seus 3,85 teraflops a 4,37, dependendo do clock. Agora sim, vamos dar uma olhada no sistema que nós vamos rodar um i7-6700K com 12 GB de RAM DDR4. Essa GTX 1060 vai agora rodar uma penca de jogo. Vamos dar uma olhada. Começando por Gears of War 4, nós vamos rodar em DirectX 12, a única API disponível. A 1060 passa dos 60 FPS, tem uma boa vantagem em relação ao 480 e dá uma peia na GTX 960. O segundo jogo que a gente testou, Deus Ex Mankind Divided, com direito a DirectX 11 e 12, em que a 480 e a 470 passaram da GTX 1060. Existe uma otimização para a GCN com a Glacier 2 nesse jogo. Já em Rise of the Tomb Raider, o quadro se inverte. Aqui realmente a GTX 1060 já tem uma boa vantagem em relação a 480 e também
pisa em cima da GTX 960. Mais um jogo, The Witcher 3, apesar de ser otimizado para a Nvidia, a GTX 1060 não toma muita distância da 480, mas em relação a 960 essa distância é muito grande. Um destaque para a otimização do frame time na 1060 em The Witcher. Overwatch, para quem gosta de multiplayer online. Aqui a GTX 1060 passou dos 100 FPS, rodando com tranquilidade, mas a grande maioria das placas também rodou com boa média de FPS. Aqui o clássico instantâneo Battlefield 1, também testado em DirectX 11 e 12. Nós vemos aqui que a 1060 quase um pouquinho à frente da 480 em DirectX 12 e a 960, como sempre, lá embaixo com muita distância. Mafia 3, um jogo extremamente mal otimizado, mas que pelo menos a GTX 1060 conseguiu rodar acima dos 60 FPS. A 480 vem logo depois e lá embaixo a 960 por falta de memória. Agora temos aqui The Division, jogo que teoricamente seria otimizado para Nvidia, mas não é. A RX 480 e até a 470 passaram a GTX 1060 nesse jogo que usa a Snowdrop Engine. Agora Just Cause 3, um jogo com problemas sérios de frame time, mas que a gente sempre coloca ali nos testes. A 480 um pouco acima da 1060 na média, mas muito ruim o seu frame time nas quedas e nas quedas bruscas em relação a 1060. Agora a performance geral no Ultra em 1080p, a 1060 realmente se saindo super bem, e a performance percentual mostrando a 1060 102,43% acima da 960. Aqui nós temos o consumo do sistema com a 1060 praticamente empatada com a 960 e o watt por frame mostrando a 1060 como uma das mais econômicas de todas as placas testadas. E agora para a temperatura durante uma partida online de Battlefield 1. A 1060 em 73 graus só perdeu para 470 em 64, que é um projeto customizado. Agora vamos para as vantagens e desvantagens que nós vimos na placa. As vantagens são as seguintes: entrega performance sólida para 1080p 60 fps, supera a sua rival RX 480 referência em 13,69%, incrível performance por watt sendo a mais econômica, excelente conectividade para todos os gostos, supera a GTX 960 em mais de 102%, excelente variedade e disponibilidade de modelos e preços em todas as lojas. Chip GP106, mesmo no projeto de refrigeração referência, se mostrou bem frio. Agora vamos para as desvantagens. O modelo Founders Edition não se encontra facilmente no Brasil. Falta um backplate. Alguns jogos não permitem ainda rodar 60 FPS, como Quantum Break e Deus Ex Mankind Divided. Em projetos melhores de refrigeração deve ser ainda mais frio, então a gente recomenda que você use uma custom. A 1060, qualquer que seja, não tem SLI. Ele sequer funciona, a não ser que seja por Explicit Multi Adapter. Diante disso, pessoal, só cabe pra gente agradecer para vocês, pedir o like e compartilhar nosso vídeo. Um grande abraço!